Olá, seja bem-vindo ao Começando Bem o Seu Dia desta terça-feira, que dá sequência à série de mensagens devocionais chamada Guerra e Paz. Hoje, terça-feira, vamos falar sobre a carne. Quando a carne falha, nossa capacidade pessoal falha, Deus sustenta. Logo após o intervalo do Começando Bem o Seu Dia desta terça-feira. O Começando Bem o Seu Dia dessa terça-feira dá sequência àquela série de mensagens sobre guerra e paz. E hoje, gente amada, nós vamos falar sobre o seguinte subtema: quando a carne falha, Deus sustenta. O Salmo 73, versículo 26, diz o seguinte: pode ser que a minha carne e o meu coração desfaleçam, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Uma declaração dessa encerra tantos ensinamentos, tem tanta coisa preciosa aqui, mas antes de falar sobre ensinamentos desse texto aqui, uma ilustração muito apropriada, conectada com esse tema, fala que em 1965, durante a marcha de Selma a Montgomery, Selma uma cidade, Montgomery outra cidade, muitos ativistas pelos direitos civis desmaiaram de exaustão e medo. Mas havia uma líder chamada Boynton Robinson, Amélia Boynton Robinson, com 54 anos de idade, que foi parada pelos policiais que eram contra, a questão da segregação, que eram a favor da segregação racial. Eles espancaram essa mulher até ela desmaiar. Depois ela acorda no hospital e a primeira frase que ela diz é: Deus está cuidando de nós. Amélia Robinson, ela faleceu, estava pesquisando, ela faleceu com 104 anos de idade e ela lutou durante anos e anos e anos pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. A fé dessa mulher sustentou toda a sua caminhada durante décadas contra a injustiça social. Bom, voltando aqui ao texto de Salmo 73, versículo 26, três coisas eu quero falar aqui sobre o que eu aprendo. Primeiro ensinamento: o corpo da gente pode falhar, ele falha. Não tem, já falei isso numa outra devocional sobre o nosso corpo vai se desfazendo, vai envelhecendo. O nosso corpo pode falhar, mas o espírito sustentado por Deus permanece firme. Então, assim, não se entristeça, não fique triste, não perca força interna por causa da diminuição da força do seu corpo. Lembre-se de Caleb. Caleb recebeu uma promessa de que receberia Hebrom como herança quando entrassem na Terra Prometida. Caleb tinha 40 anos de idade. O tempo da liberação da promessa sobre Caleb até ele entrar no lugar que ele tinha recebido como herança, que era Hebrom, foram 45 anos de tempo, de lapso de tempo. E a Bíblia diz que Caleb, agora com 85 anos de idade, disse para Moisés: eu estou hoje com 85 anos de idade, mas eu estou mais forte hoje do que há 45 anos de idade atrás, porque a promessa de Deus me sustentou até aqui. O que Caleb estava dizendo? Meu corpo foi até fortalecido por causa da minha permanência e declaração e verbalização da promessa de Deus de que nós entraríamos na Terra Prometida, de que Hebrom seria minha. E digo mais para você, Caleb, estou fazendo um parênteses aqui grande, Caleb, quando ele foi tomar Hebrom, lá não estava sem gente, não. Tinha grandes gigantes, tinha gigantes daquela terra. Ele derrotou todos os gigantes, tomou conta de Hebrom por causa de uma promessa que fortaleceu aquela pessoa. O seu corpo pode falhar, mas o espírito é sustentado por Deus, e se ele é sustentado por Deus, ele permanece firme. Segundo ensinamento, para não estender demais essa devocional e você me deixar no meio do caminho. Segundo ensinamento: Deus é a fortaleza quando o coração humano chega ao limite. Ele fala aqui, pode ser que a minha carne e meu corpo desfaleçam,
mas Deus é a fortaleza do meu coração. Ele está dizendo aqui, a carne pode desfalecer, o coração, a carne desfalecer, mas a minha fortaleza do coração é o próprio Deus. Então, quando o coração chega ao limite, quando a capacidade própria do Eduardo, a sua capacidade própria chega ao limite, sabe, tem um plus sobrenatural, divino, eu diria assim, eterno, que não tem fim, que a presença de Deus é a fortaleza da presença do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua. Por isso que o Salmo 91, ele diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ele está falando ali muito mais do que uma questão física, gente. Ele está falando sobre uma questão interna, do coração, da alma. Pode muita gente cair, vencida, prostrada, desanimada, frustrada, mas eu não, porque o Senhor está comigo. Deus está com você. Creia na palavra. Nessa terça-feira, Deus está querendo falar uma coisa com você. A carne, sua capacidade pessoal pode falhar, mas Deus não falha jamais. Ele te sustenta. Terceira coisa que eu quero falar aqui para terminar. Ele disse lá no texto de Salmo 73, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, a herança eterna, ela tem o poder de relativizar os sofrimentos temporários. Por isso que o nome da nossa série de mensagens é Guerra e Paz. Comparado à eternidade, os nossos sofrimentos são totalmente temporários. Eles vão passar. Por isso que a palavra diz como promessa que Ele, o Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai chegar um dia em que todo esse sofrimento pelo qual você possa estar passando vai ter um the end, um fim. Vai acabar tudo em nome de Jesus. Tem um pensamento aqui de Reinhold Niebuhr, diz o seguinte: a fé não elimina o sofrimento, ela nos dá a força para enfrentá-lo. Pegou em nome de Jesus? Então, logo após o intervalo do nosso Começando Bem o Seu Dia, dessa terça-feira, eu volto para finalizar nossa devocional de hoje. Logo após o intervalo, fique comigo, em nome de Jesus. Espera aí só um instantinho que eu estou voltando. Começando Bem o Seu Dia, está terminando, mas eu queria deixar uma aplicação e uma dica para mim e para você. Se o corpo está cansado, o coração está apertado, saiba que Deus é a fortaleza inexpugnável, que nunca vai ceder, que nunca vai cair. Por isso, descanse nele. E qual é a dica cabode de hoje? Nos momentos de maior cansaço, de maior aperto, repita em voz alta: Deus é a fortaleza do meu coração. Fale de novo se for preciso. Declare, verbalize: Senhor, eu estou passando por essa tribulação, por esse momento difícil, por essa aflição, mas o Senhor é a fortaleza do meu coração. Faça declarações até você perceber que a paz de Cristo tomou conta dessa situação, em nome de Jesus, tá bom? Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com Começando Bem o Seu Dia. Lembrando que hoje, em todas as Paz Church, nós temos um Tadel, 7h30 da noite, tanto na sede, na Borges Leal, quanto em todos os núcleos e campos da Paz Church Santarém. Você é mais do que bem-vindo. Se quiser participar de um treinamento de liderança, vai ser muito bom. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar, de falar conosco. A gente quer te ouvir, tá bom? Dê a sua sugestão, talvez até de um tema. Puxa, pastor, por que o senhor não fala sobre esse tema, sobre aquele tema? A gente vai analisar, vai estudar e, se for possível, a gente traz aqui para você, tá bom? Deus abençoe o seu coração, esteja conosco no Começando Bem o Seu Dia.